retomei, eu só vou dar um resumo, a gente vai falar um pouquinho de direito do trabalho, direito previdenciário. O doutor Márcio, é uma honra estar aqui, obrigado por aceitar o convite. O doutor Márcio, ele é juiz federal, estava contando um pouquinho a história dele, está aí no direito previdenciário há muito tempo, né? Esse doutor falou de 2000, não é isso? Isso, 2000 até 2020, sempre me relacionado com o direito previdenciário. E essa relação do direito do trabalho com o direito previdenciário é muito importante porque há reflexos do que acontece no direito do trabalho na esfera previdenciária. É verdade, eu estava conversando com o pessoal aqui, fizeram umas perguntas, eu abri a caixinha de perguntas, tiveram algumas perguntas também, para a gente bater um papo aqui, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho, mesmo sem eu te ver, eu sei que o doutor está me vendo aí, vamos ver o que a gente consegue. É, Sim, o direito do trabalho, a gente tem, assim, o jus postulandi, só que na prática a gente vê que não acontece muito. A sim, justiça previdenciária também tem isso, né, doutor? Mas na sim. prática, como que funciona? Olha, o último levantamento que eu fiz de partes que ingressaram na Justiça Federal sem advogado, representavam menos de 5% dos postulantes. Agora, eu realmente não recomendo que se faça qualquer tipo de ação judicial na esfera previdenciária ou na esfera trabalhista, embora eu não seja especialista na área trabalhista, Sim. eu creio que é imprescindível a presença do advogado. Eu já vi casos reais da pessoa vir sozinha querendo economizar dinheiro, supostamente economizar, que na verdade não economizou nada, e a pessoa tinha direito a receber 300 mil reais, recebeu 60 mil, porque como ela não sabia postular o direito dela, em vez de entrar na vara previdenciária com um advogado contratado, ela renunciou aos valores acima de 60 salários mínimos para poder ficar Nossa. dentro da alçada do Juizado Especial Federal. E nisso, na hora da execução, na hora que foi apurar o valor, ela tinha mais de 300 mil reais para receber, mas como ela fez a renúncia, então ela só recebeu 60 mil reais. Então, muitas vezes, a gente observa que a pessoa pensa que está economizando o valor dos honorários e, na verdade, ela está levando um baita prejuízo. Eu vejo o advogado como um investimento para você ter a tranquilidade de ter um processo, poder receber o valor justo, o valor adequado. Se você não tem um advogado, você está desprovido de um guardião do seu direito. Nossa, que legal. É bacana a gente escutar isso, né? De uma outra área, de um juiz valorizando a advocacia, a gente fica muito feliz, né? Muito bacana. Mas eu acho até a dificuldade também do cliente, dele entrar sozinho, né? Na área trabalhista a gente tem tudo digital, então é um pouquinho inviável também. Além da parte jurídica, a parte técnica também, o próprio advogado pena para mexer com esse PJE, para mexer nesses sistemas, né? Eu imagino o cliente, como que ele consegue acompanhar com qualidade, como que ele consegue entender. Muitas vezes o advogado a gente busca fazer especialização, qualificação, a gente compra livro e está sempre correndo atrás do direito, né? Imagina o cliente sem nenhum tipo de conhecimento jurídico, como é que ele faz, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui também do direito do trabalho e direito previdenciário, como eles são muito ligados, né? Como acontece deles serem exatamente uma consequência de um direito em outro, né? O doutor estava contando também numa live que eu assisti sobre os acordos, as sentenças trabalhistas geram impactos diretos na área previdenciária, né, doutor? É isso mesmo, Aline. Você imagina o seguinte: se a pessoa entra com uma ação judicial e na hora de formular um acordo ou depois de uma sentença, se ela aceitar uma decisão na Justiça do Trabalho, na esfera trabalhista, dizendo que ela não tinha vínculo de trabalho, as parcelas previdenciárias daquele período era de responsabilidade dela de recolher como contribuinte individual. Então, ela deixa de ser empregado. Quando você é empregado, quem tem a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é o empregador, e mesmo que ele não recolha, a Previdência Social aceita esse tempo para fins de aposentadoria, porque a obrigação de recolher, nos termos do artigo 30 da Lei 8.212, de 91, que é a lei de custeio, determina que é a obrigação do empregador descontar do salário e fazer o recolhimento. Agora, se você aceita um acordo trabalhista ou uma sentença trabalhista que afirma que não houve vínculo trabalhista, então
toda essa questão de contribuição previdenciária passa a ser o encargo dele, da pessoa, do reclamante. E se ele não fez os recolhimentos na época certa, se ele for fazer retroativo, não irá valer para fins de carência. Então não adianta ele querer recolher 15 anos atrasado, porque para fins de carência não vão valer, né? Então é diferente, por exemplo, do empregado, que mesmo que ele tenha trabalhado 30 anos numa empresa e a empresa não tenha recolhido um centavo, para fins previdenciários, ele, provando que ele era empregado, que ele foi registrado, que ele tinha vínculo, tudo mais, para fins previdenciários, esse tempo é considerado na contagem para fins de aposentadoria, tanto para carência como para tempo de contribuição. Ah, entendi, bem legal. O que eu vejo muito, doutor, é processos em que existe, às vezes existe o reconhecimento do vínculo, alguma coisa assim, ou você tem um laudo, alguma coisa que no processo teria um reflexo previdenciário, teria um impacto previdenciário, vamos supor aqui, um caso de acidente do trabalho, e que a gente sabe que pode gerar, se tiver uma consequência na saúde do trabalhador, pode gerar um auxílio acidente depois. E aí você vê fazendo acordos e discriminando tudo como indenizatório. Depois de você instruir o processo todo, depois de você conseguir provar algumas determinadas condições, ou às vezes uma condição de trabalho especial que ele teria direito na área previdenciária, ele vai lá e faz acordo. E esses acordos, como é que fica depois a parte previdenciária, né? Isso é péssimo, doutora. Se o advogado tiver um mínimo de conhecimento da área previdenciária, ele jamais aceitará que se coloque todos esses valores aí como um valor a natureza indenizatória, porque não é natureza indenizatória. Se você coloca como fins indenizatórios, ele não vai servir de base de cálculo para o cálculo final da Previdência, para fins de salário de contribuição. Porque o salário de contribuição, ele é utilizado para chegar à média do salário de benefício. Agora, se o valor é de indenização, ele não vai compor o salário de contribuição. Então, se falar lá que a pessoa ganha um salário mínimo só e que o valor da indenização era de 3 salários mínimos, ele vai contar apenas um salário mínimo para fins de aposentadoria. Aqueles 3 salários mínimos que ele ganhou na ação trabalhista, se ele colocar como indenização, ele não será computado para fins de aposentadoria, para cálculo da aposentadoria. Ah, entendi. Isso acontece também no caso de pagamento por fora, de qualquer situação que está provada, não adianta levar essas provas no direito previdenciário. Se você fez um acordo discriminando como indenizatório, não vai valer. É isso, então. É isso mesmo, doutora. Se, por exemplo, é feito um processo, uma ação trabalhista contra a empresa para provar que houve pagamentos por fora, comprovado isso, o advogado trabalhista do autor deve exigir que a empresa faça os devidos recolhimentos mês a mês para se utilizar essas contribuições previdenciárias para uma futura aposentadoria, ou se o trabalhador já for aposentado, para pedir uma revisão da aposentadoria. Então, a gente observa assim, que os bons advogados trabalhistas, quando eles percebem essa situação de pagamento por fora, eles entram com a ação trabalhista não somente para obter reconhecimento das verbas rescisórias, verbas de diferenças devidas, mas também com o objetivo de influenciar de forma positiva, de aumentar o valor da aposentadoria do trabalhador, do seu cliente. Ah, isso é muito importante a gente observar, né? E são muitas as opções, assim, de revisão. Daria para a gente fazer um resumo aqui das principais, que dá para a gente passar um pente fino no escritório e tentar aproveitar e ver se o cliente é aposentado. Vamos tentar fazer uma contagem diferente, uma revisão. O doutor saberia falar, assim, alguma? O ponto básico de um advogado que vai pedir uma ação de revisão, ponto básico, o marco inicial para qualquer tipo de ação desse tipo é pegar o CNIS do cliente, o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o histórico ali do cliente, pegar as carteiras de trabalho desse cliente e conferir uma por uma e ter a paciência de escutar a vida toda dessa pessoa, porque muitas vezes ela vai te contar coisas que não estão ali na carteira de trabalho, por exemplo, na carteira estão registradas como sendo de um tipo e na verdade era de outro, né? Então, por exemplo, assim, consta lá no CNIS que ele trabalhou
de 78 a 82, mas na verdade ele já trabalhava na empresa desde 1968, ou seja, ficou 10 anos sem registro. Então, se o advogado não conversar com ele para saber exatamente a história de vida dele, olha, quando você entrou nessa empresa, está certo esse registro? Confere com a realidade. Então, se o advogado não tiver essa paciência de escutar a vida do segurado, ele não vai conseguir fazer a revisão, porque ele tem que saber de toda a vida laboral do segurado. Vou dar um exemplo para a doutora. Às vezes, um advogado que é novato, ele pergunta para o cliente, o senhor trabalhou em alguma atividade especial? Atividade especial é aquela atividade que é nociva à saúde, por periculosidade, salubridade, e que conta 1,4 no caso do homem, ou seja, conta 40% a mais. Se o homem trabalhar 10 anos numa atividade especial, vai contar 14 anos. No caso da mulher, era 1,2, porque a mulher se aposentava com 30 anos de contribuição. Então, às vezes pergunta, o senhor trabalhava em alguma atividade especial? Daí o sujeito vira e fala assim, não, nunca trabalhei em atividade especial, não, eu só fui frentista de posto de gasolina. Né? E nós sabemos que o frentista de posto de gasolina é uma atividade especial, por lidar com gases de hidrocarbonetos, que são gases cancerígenos. Né? Então, a vida do trabalhador, muitas vezes para ele, não tem nada de especial, vamos dizer assim. Mas conversando com ele, você vai verificar que muitas vezes aquela atividade que está na carteira de trabalho não corresponde à verdade. Muitas vezes está colocado lá, auxiliar de produção. Mas o que o sujeito fazia de verdade na empresa? Ele era soldador. Se ele era soldador, ele lidava ali com fumos metálicos, óxido acetileno, também é uma atividade especial. Então, verificar, o primeiro passo inicial de uma revisão previdenciária é verificar os registros do CNIS, um a um. Aí, o CNIS tem uma sopa de letrinhas que aparece depois de cada registro, o advogado tem que saber o que significa aquela sopa de letrinhas. Tem o pior de todos ali, quando aparece o chamado praga, que é o recolhimento feito fora do prazo. Aí tem que verificar por que foi recolhido fora do prazo. Ou seja, é a luz vermelha ali para evitar alguma fraude, a pessoa fazer um pagamento retroativo. Né? Um fato assim, que a gente percebe muito que os advogados muitas vezes não prestam atenção, talvez agora seja mais comum, é que aquele tempo que a pessoa esteve em auxílio-doença, né, desde que intercalado por períodos de trabalho, ele conta para fins previdenciários. E o INSS, de regra, não faz essa contagem. Né? Ou então, se a pessoa teve auxílio-doença e já trabalhava em atividade especial, aquele período que ela estava em auxílio-doença conta também como atividade especial, não conta como atividade ordinária. Né? Então, todos esses meandros, a gente percebe que as pessoas muitas vezes não percebem da importância. Em Jundiaí, aliás, a minha esposa morou em Jundiaí quando era criança, na época mais que legal, é conterrânea, então. A festa da uva, muito famosa na cidade, uma cidade muito bonita. Né? Um abraço para todos aí de Jundiaí. E a gente observa o seguinte, que às vezes as pessoas não percebem que um trabalho feito ali no rural, na época rural, pode ajudá-la na obtenção de uma aposentadoria. Né? E a prova dessa atividade rural é feita por meios indiretos, através de boletins escolares, de escola rural, através de notas agrícolas em nome dos pais, certidão de casamento, de nascimento, qualificando os pais como lavradores. Então, tudo isso faz reflexo na aposentadoria. E nós sabemos que, se for possível, claro, dentro da lei, né, cumprido todos os trâmites legais, se for possível, a melhor situação é a pessoa se aposentar com a data ali antes da emenda constitucional 103, né? Que a emenda constitucional 103, ela entrou em vigor no dia 13 de novembro, mas ela segurou os direitos adquiridos até o dia 13. Agora, quem adquiriu a partir do dia 14 já não é coberto pela lei, né? Então, aquela brincadeira que a gente fazia, que os bons maridos morreram até o dia 13 de novembro, porque daí deixava 100% da pensão para as esposas, né? Quem morreu a partir do dia 14 só deixava 60% da pensão. Então, a gente percebe assim, doutora, que o CNIS é o ponto inicial de todo processo de revisão previdenciária, e a gente percebe que muitos advogados não
não se atentam para isso. Muitas vezes ficam preocupados com a ação de revisão da vida toda e com outras coisas. E, na verdade, o CNIS, ele é uma fonte muito grande de revisão previdenciária. O CNIS, ele é muito importante na parte trabalhista também. Eu tenho esse costume de sempre olhar o CNIS do trabalhador, sempre ver a situação, porque como a contribuição previdenciária, existe o crime, né, de não repassar, os empregadores costumam recolher ela com maior rigor. E às vezes o trabalhador não tem um holerite, não sabe quanto recebeu, não tem noção de salário, não tem FGTS depositado, e o CNIS auxilia muito. Ele traz muitas informações para a gente de data de vínculo, de valores de salário que ele recebeu, que nem ele sabe, né? Então, eu acho que o CNIS é muito importante para todo mundo. O doutor estava falando aí do alerta vermelho, que às vezes vem no CNIS, mas às vezes o CNIS traz alguns alertas verdes também, né? Ele tem vários códigos de indicação, o código IEAM, por exemplo, não sei se é assim que fala, né? Mas que demonstra o recolhimento pelo empregador de alguma atividade especial. Então tem vários códigos interessantes também, positivos, né, doutor? Ah, sim, o CNIS, ele é bom porque ele traz ali todo o registro da vida do trabalhador. Aliás, o CNIS é o maior banco de dados da América Latina, né? O que tem mais informações na América Latina, não existe um banco de dados com tantas informações. E evidente que ali traz muitas informações que são positivas também para o trabalhista, né? Sim, é verdade. O doutor estava falando do pente fino que a gente tem que fazer com os clientes, né? Tem que ter muita paciência, saber entender, saber conversar. Eu acho que seria uma utopia, mas o INSS deveria ser assim, né? Sempre propor o melhor benefício, conseguir, não substituir o advogado, mas eu acredito que o advogado ele deveria auxiliar em casos de controvérsia, e a gente vê muitos benefícios que acabam tendo que ir para a área judicial e não tem nem muita controvérsia, tem a documentação, você tem tudo conforme a legislação, conforme a IN 77, que é o livro, né, nossa Bíblia, e mesmo assim acaba indo para o judicial por uma defasagem do INSS, né? Eu não sei se em cidades pequenas existe mais isso, ou cidades grandes também, eu não sei como que é aí, como que é, doutor? Olha, Londrina é uma cidade parecida com Jundiaí. Nós temos aqui 600 mil habitantes, né? 600 mil habitantes. Tem uma região metropolitana aqui que no final dá um torno de 1 milhão de habitantes. Então, mas o que a gente percebe em nível Brasil, conversando com colegas, juízes federais do Brasil todo, nós temos listas de juízes previdenciários, listas de juízes associados à JUF, né? E nós percebemos, sim, que, infelizmente, doutor, parece que isso tudo ele está caminhando no sentido de extinguir o INSS. Estão deixando chegar numa situação de caos para dizer que o INSS que é melhor acabar com o INSS. Não. Só que isso é péssimo, péssimo porque eu já fiz especialização em direito penitenciário, ainda estou para receber o certificado, fiz pesquisa em todos os países aí, os países mais modernos, né? Europeus, Estados Unidos, Alemanha, e o nosso sistema previdenciário para o trabalhador pobre é o melhor que existe. Posso garantir que é o melhor que existe. O que salva a pessoa pobre aqui no Brasil é o INSS e o SUS, né? Que são justamente duas instituições que são atacadas pelos defensores aí do livre mercado, do Estado mínimo, que eles querem acabar com o INSS para obrigar todo mundo a fazer fundo de previdência privado, né? Ficar nas mãos do banco, e o SUS para obrigar todo mundo a fazer plano de saúde, né? Então, infelizmente, nós vivemos um movimento global, que o Brasil foi atingido em cheio agora, né? Mas a gente viu nessa pandemia, por exemplo, se não existisse o SUS, né, a população carente estava perdida, né? Sim. Então, foi feito um cálculo, doutor, só para título de curiosidade, se a pessoa fosse fazer um fundo privado para receber um salário mínimo, ela precisaria juntar 150 mil reais na sua vida para constituir um fundo que, aos 60, 65 anos, ela pudesse viver com um salário mínimo. Então, imagina, um trabalhador, uma empregada doméstica ganhando um salário mínimo, R$ 1.045, né? Um servente de pedreiro ganhando R$ 1.045. Como é que ele vai juntar 150 mil reais para conseguir uma aposentadoria, né? Não, Então, não a gente vai. observa,
A gente observa que o INSS, apesar de todas as críticas, e infelizmente eu vejo sim que é uma má administração, né, uma má administração do governo federal, a gente observa que o INSS é a tábua de salvação das pessoas pobres na época da aposentadoria, porque existe esse subsídio. Né? Se a gente for calcular quanto que uma pessoa recolhe efetivamente por mês e quanto que ela vai chegar lá para receber um salário mínimo, dá um valor muito inferior. Né? Então, eu sempre falo para meus alunos, o melhor negócio que existe de previdência no mundo é contribuir para o INSS no Brasil. O doutor quer dizer que a gente paga menos do que recebe, é isso. Mesmo com essas reformas todas, no final das contas, a gente acaba recebendo mais do que paga, né? Sim, principalmente o pessoal que ganha abaixo aí de 2 salários mínimos sempre acaba sendo subsidiado porque não há como eles fazerem um plano privado. Então, não há como exigir que uma doméstica, um servente de pedreiro, economize R$ 150 mil para entregar nas mãos de um banco para poder receber uma aposentadoria de um salário mínimo. Sim, não, é inviável. A gente sabe que não vai recolher, né? Não vai recolher e aí vai ser uma pessoa totalmente largada depois, porque não vai ter amparo nenhum, né? Sem saúde, sem um amparo mínimo da Previdência Social, o que que vai ser da população, né? E a gente sabe que essa população aposentada, o pessoal dependente desse INSS, que recebe muitas vezes um salário mínimo, não serve só para subsidiar o próprio sustento, às vezes ele sustenta uma família inteira com aquilo, né? Sim, em 2/3 dos municípios brasileiros, em 2/3, a maior renda que entra no município é das aposentadorias, dos velhinhos. Né? Já É, foram feitas várias reportagens, principalmente no interior do Nordeste brasileiro, que no dia que sai o pagamento da aposentadoria feita pela Previdência Social, o INSS, é uma festa na cidade. Né? É o dia que os comerciantes, né, vendem suas mercadorias, que as pessoas vão movimento às e economia farmácias. mesmo, né? Exatamente. Então, é uma forma de justiça social, de redistribuição de renda. Eu creio que num país tão desigual como o nosso, é muito importante isso. Sim. Mas, assim, eu fico sempre com uma dúvida, porque em momentos como o que a gente está vivendo, em vez de instituir benefícios, não seria mais fácil simplesmente conceder os benefícios para quem é devido, né? A gente vê tanto indeferimento, a gente vê tanta injustiça tendo que ser levada para o judiciário, e eu não consigo entender a conta do INSS de ter que pagar lá na frente, porque a maior parte das pessoas acaba indo atrás e buscando. E a conta fica mais cara, né? Então a gente não consegue compreender a lógica, né, doutor? Doutora, tem uma coisa que eu descobri faz pouco tempo que vai ajudar a doutora a entender por que que eles fazem isso. É que todos esses valores atrasados, que são pagos para os benefícios previdenciários atrasados, parcelas atrasadas aos segurados, eles são lançados no orçamento da Justiça Federal. Eles são Nossa. lançados como despesa da Justiça Federal e não lançados como despesa do Poder Executivo. É uma questão Em que termos de nós, juízes dotação federais, orçamentária mesmo, muda a verba, né? exato. A rubrica, em vez, dá a impressão que, nossa, a Justiça Federal está gastando um absurdo. Né? Quando, na Sim, verdade, a Justiça Federal está pagando as despesas que o INSS já deveria ter pago. Né? Então, nossa. isso é uma questão orçamentária que nós estamos brigando lá em Brasília para tirar isso da nossa conta, que dá a impressão que nós estamos gastando esse dinheiro, e, na verdade, é um gasto do Poder Executivo. Então, isso é uma das formas de camuflar o orçamento, né? E jogar as Entendi. despesas no Poder Judiciário, quando, na verdade, a despesa é do Poder Executivo, infelizmente. Ah, entendi. Nossa, mas aí é complicado, porque todas as justiças a gente sente um pouco defasada de pessoal, mas a Justiça Federal aqui, pelo menos em Jundiaí, a gente sente muito isso. Você vai no balcão do fórum, não tem funcionário, né? Então, assim, é até difícil da gente cobrar uma celeridade, cobrar um andamento. Tem aqueles painéis, né, no site da Justiça para a gente acompanhar os processos que estão conclusos para sentença. São muitos processos, muitos, assim. Eu até admiro, né, o doutor como consegue dar conta, né, e fazer um trabalho de qualidade com tão pouca pessoal, né? Aqui em Londrina, doutora, eu acredito que aqui no TRF da Quarta Região, que engloba o Rio Grande do Sul, onde fica a sede do Tribunal Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, nós acreditamos que, eu acredito, aliás,
comparando com outros estados, que nós temos uma ilha de excelência. Na nossa aqui em Londrina, uma cidade com 600 mil habitantes, 1 milhão de habitantes somada à região metropolitana, nós temos 16 juízes federais, né? Todos os cargos providos. E nós temos uma equipe de funcionários, nós perdemos muitos funcionários, o ideal seria ter em torno de 15 funcionários por vara, nós temos 12. Mas mesmo assim, mesmo todos esses percalços, doutora, uma sentença de um auxílio-doença, não agora na pandemia, que está tudo fechado, está tudo suspenso, mas um benefício, uma ação que não necessite de alguma coisa mais complexa, é um prazo de 6 meses para sair a sentença. Né? Nossa, que exemplo, parabéns para o pessoal todo, né? Então, nós temos essa performance que eu acredito que deveria ser no Brasil todo, né? Mas infelizmente a gente sabe que é um ponto de excelência que nós temos aqui na nossa região, né? Por conta desses investimentos que foram feitos em pessoal, na interiorização da justiça, né? Então eu às vezes até me assusto, às vezes quando eu vejo processos previdenciários de outras regiões com 12, 13 anos de tramitação. Né? Sim, né? Em 6 meses não sai nenhum indeferimento administrativo por aqui. É complicado. Agora que tem esses caminhos digitais, né? A gente acha que a tendência é melhorar um pouquinho, porque a gente via muito funcionário que às vezes pega birra de advogado, viu? Se o advogado pressionar demais, o INSS parava, assim. Os juízes, a gente sabe, tem todo um preparo, né? Mesmo os que não são tão vocacionados, que existe, mas a maior parte, o doutor pode explicar, né? Tem todo um preparo para conseguir atuar com essa imparcialidade, né? E no INSS, os servidores não têm nada disso, né? E eles exercem um papel, apesar de ser recorrível, um papel parecido, de decisão final de um processo, de decidir sobre a vida de uma pessoa, analisar uma situação, né, doutor? Eu não conheço como é que é a Comissão de Direito Previdenciário da OAB em Jundiaí, mas aqui no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles são muito atuantes. Então, eles fazem realmente assim, uma ligação direta entre a OAB, representando os advogados previdenciários, e os gerentes executivos do INSS, o chefe do setor de benefícios, e isso tem dado resultado, doutora. Então, a gente observa assim, que normalmente quando o advogado vai lá reclamar para a comissão, ele formaliza, tal processo já está lá há tantos meses, tal, meu cliente precisa, tal. Normalmente isso é resolvido no dia seguinte. Nossa, né? que bom. Por conta dessa atuação da Comissão de Direito Previdenciário do OAB, que tem esse canal direto com o pessoal administrativo do INSS. Então, existe essa parceria e realmente tem funcionado aqui na nossa região. Ai, que legal, bacana. Doutor, conta um pouquinho pra gente assim, como juiz, eu não sei se pode, né? Mas como professor, eu sei que o doutor é professor também. Quais são os erros muito comuns, assim, dos advogados que entram com os processos, os pedidos na justiça? Bom, doutora, a primeira coisa é o advogado acreditar que a Justiça Federal sempre é melhor do que a via administrativa. Esse é um erro primário. Por quê? Pode ser que no balcão administrativo da cidade, aqui de Londrina, de Jundiaí, pode ser que realmente seja feita uma análise ruim, né? Mas para isso também tem recurso para a junta e depois, finalmente, recurso para o Conselho de Recurso da Previdência Social. E aí sim, doutor, no Conselho de Recurso da Previdência Social, foram editadas súmulas no final de 2019, em novembro. Essas súmulas do CRPS, do Conselho de Recurso da Previdência Social, tem várias decisões ali que são mais favoráveis ao segurado do que decisões da jurisprudência da TNU, por exemplo, da Termo Nacional de Uniformização. Vou dar um exemplo para a doutora. No caso de vigilante que não utilizava arma antes de 1995. O INSS aceita, né? Pelo menos deveria aceitar na via administrativa essa atividade como especial.
Agora, se a pessoa cair na besteira de não recorrer, vamos imaginar que um servidor mal preparado indefere. Se ele nunca ele deixar de recorrer até o final do INSS para conseguir essa obtenção e vir para a Justiça Federal, ele vai perder. Porque, infelizmente, a TNU tem uma súmula dizendo que o vigilante tem que ser armado. Né? Se ele não utilizava arma de fogo, ele não é considerado vigilante. Ou seja, a TNU colocou, infelizmente, um requisito que não estava na instrução normativa lá que regulava a matéria. E hoje, se o advogado cair na besteira de vir direto para a justiça discutir esse assunto, ele vai perder. Então, o advogado saber quando que é vantajoso insistir na via administrativa e quando é vantajoso vir para a judicial. E mesmo na via judicial, saber se é melhor ir para o juizado ou se é melhor para ir para a vara federal comum. Eu não sei exatamente como é que é no TRF é terceira região, né, doutora, de São Paulo, Isso. né? Eu não sei se as turmas recursais aí são flexíveis em relação ao reconhecimento de direitos segurados. A gente tem evitado um pouquinho o juizado. Eu evito o juizado quando possível. Que às vezes a gente cai numa dificuldade de valor, né? E não dá pra gente colocar. Antigamente usava muito isso, né? Colocava dano moral, o que faltava para completar lá, um dano moral previdenciário, colocava 2 linhas de dano moral previdenciário só para passar o valor. Hoje em dia não dá mais. Aí você fica, não quer fugir do juizado, mas às vezes não consegue, né? Essa questão do vigilante também eu achei interessante, porque acho que foi afetado o tema agora, né, doutora? Acho que tá tendo uma discussão aí se vigilante armado vai ser, não vai ser. Então, quem estava recorrendo no INSS, às vezes conseguiu uma decisão mais favorável do que quem foi para o judiciário e agora vai ficar suspenso, né? Pois é, doutora, porque o STJ dizia que não precisava ser armado, mas de tanta TNU bater nessa questão, parece que vai acabar revertendo contra o segurado, né? Então, infelizmente, é uma situação da Justiça Federal sendo mais rigorosa do que o próprio INSS. Né? Exatamente. Então, nós percebemos assim, que o advogado ele tem que tomar muito cuidado nisso aí. Na questão do juizado aqui, no TRF da 4ª Região, infelizmente, também o juizado é muito mais rigoroso do que o TRF da 4ª Região, na questão de análise de provas, de concessão de benefícios, de revisões. Então, os advogados que têm mais experiência, eles fazem o quê? Eles vão tocando o processo na via administrativa, recorrendo, porque mesmo que não consiga no final lá da revisão conseguir o sucesso total, vamos dizer que só consiga parcial, ele vai conseguir o valor das prestações vencidas superar o limite de 60 salários mínimos. Aí chega aquela pergunta que muitos advogados dizem, né, doutora? Mas meu cliente tem pressa, ele não quer esperar, ele quer ser rápido. Aí Sim. Tem que usar, né? Tem que usar das técnicas, aí eu já não sou especialista nessa área, eu gosto muito das lives do ADV Leader, né, do Fernando. O ADV Leader lá, ele fala muitas técnicas sobre gatilhos mentais, né? E eu acho que serve para tudo na vida. Esses dias eu vi uma advogada antiga falando assim, olha, quando o cliente vem para o meu escritório, eu já aviso para ele o seguinte, o senhor quer perder rápido o processo, né? Ou o senhor quer esperar um pouco mais e vencer o processo, né? Então, normalmente o cliente responde que quer vencer o processo. O cliente ele precisa acreditar no seu advogado. Agora, claro que para isso, o ser humano ele precisa de convencimento. Por conta disso que eu vejo a importância desses gatilhos mentais, de mostrar o contraste, né? Esse caso é um gatilho de contraste. O senhor quer perder rápido, o senhor prefere vencer e esperar um tempo a mais, 1 ano a mais, 2 anos a mais, a gente não sabe, né? Sim. Mas tem que deixar claro para o cliente, olha, a via judicial nem sempre é mais adequada e você ter pressa não vai te fazer ter o melhor direito. Entendi. Outra situação que os advogados... E às vezes vem atrasado também, né? Então, a espera nem sempre é tão ruim, porque ele vai receber o período que ele esperou, né? Sim, esses tempos atrás aí, eu observei também o seguinte, doutora, o pessoal esquece muito de uma súmula da TNU, agora está me falhando na memória aqui, não lembro se é 273, mas enfim, é uma súmula que diz o seguinte, que na data em que forem reunidos os requisitos necessários para aposentadoria por tempo de serviço,
a partir dali são devidos as parcelas do benefício previdenciário. Embora fale sobre aposentadoria por tempo de serviço, vale para qualquer benefício previdenciário. E o que as pessoas confundem muito é a data da prova do benefício e a data do direito adquirido. Vou dar um exemplo aqui. Em 2015, a pessoa entrou lá com requerimento administrativo, pedindo reconhecimento de tempo rural, tempo urbano, tempo especial. Foi indeferido pelo INSS porque faltava PPP, tá. A pessoa conseguiu juntar os documentos que conseguiu ter, chegou lá em 2017, ela conseguiu reunir os documentos, o INSS concedeu o benefício. Mesmo assim, não aceitou tudo. Quando chega em 2020, a parte, essa segurada entra com ação, com um bom advogado, e consegue provar todo aquele tempo, né? Todo aquele tempo especial, aquele tempo urbano, aquele tempo rural, provando que lá desde 2015 ele tinha direito, já tinha direito, ou seja, ele só conseguiu comprovar em 2020, mas o direito já estava adquirido em 2015. Se for um bom advogado, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para retroagir o pagamento dos atrasados desde a DIB, né, desde a DER lá em 2015, quando ele adquiriu os direitos, para pagar todas as parcelas e diferenças devidas até 2020. Se deixar nas mãos do INSS, ele só vai pagar a partir da data que ele entendeu que ficou provado o direito. Então é muito importante saber diferenciar a data do direito adquirido da data da prova desse direito, né? O INSS até hoje ainda faz esse erro de só conceder o benefício a partir da data da prova do direito. Quando, na verdade, a prova ela apenas declara o direito. Então, se o direito foi adquirido em 2015, os atrasados são devidos desde 2015. E não em 2020, quando foi feita a perícia, quando foi ouvidas as testemunhas. Então, essa súmula da TNU é muitas vezes esquecida pelos advogados e gera um prejuízo tremendo. Eu já vi processos que deveriam chegar a R$500 mil e, por falta de conhecimento do advogado, ficar em 120 mil. Né? Um advogado bom, ele vai pedir os atrasados lá. E esses dias eu peguei um advogado que realmente tem que bater palma para ele. Ele pegou um processo de 2015, pediu os retroativos até de 2010, demorou, né, mais 5 anos para tramitar até transitar em julgado na Justiça Federal, quer dizer, ele pegou 10 anos de atrasados. Nossa. Deu um valor de R$800 mil. Nossa. R$800 mil de precatório que foi emitido no dia de ontem. E ele merece, ele é merecedor desse trabalho, porque ele conseguiu retroagir lá a DIB para 2010, recebeu todos os atrasados e ainda os parcelas que se venceram durante o processo. Então, um advogado que ele atua de forma proativa, que ele vai buscar, que ele vai pesquisar, né? Vai pesquisar qual foi a primeira DER, que ele vai lá pedir todos os processos administrativos do seu cliente, que ele vai conferir o CNIS, que ele vai verificar se aquelas atividades eram especiais ou não, se os pagamentos foram computados corretamente. Normalmente o salário de contribuição, a doutora que atua na área trabalhista, muitas vezes o salário de contribuição declarado para o INSS não corresponde ao salário real do trabalhador. Isso faz uma diferença tremenda no valor da aposentadoria e também na questão do pagamento aí das parcelas vencidas, né? E eu digo que a melhor área para se advogar hoje é a previdenciária, porque nós temos no lado do polo passivo o INSS, ou seja, o governo não vai à falência, não vai fechar as portinhas, vai pagar, né? Não vai fechar as portinhas e sumir, ou o sócio se apropriar dos bens da empresa e desaparecer no dia seguinte, né? Porque na minha pouca experiência de estagiário no escritório trabalhista, o nosso maior problema era na hora de executar, né, de localizar bens da empresa, né? Ganha, mas não leva, né? Pois é, essa frase é terrível, ganhar, mas não levar, né? Então, eu vejo assim, que a área previdenciária hoje é a melhor área para se advogar. E agora, vamos fazer uma advertência, né, doutora? Tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que ler bons livros. E eu vejo assim que existe solidariedade entre os advogados previdenciários. Então, pedir ajudas para os mais experientes, para os mais antigos ali, que são pessoas que conhecem a matéria, porque se você faz uma aventura jurídica, né, se você não conhece a matéria e vem na área previdenciária, você arruina a vida do cliente.
Eu sim. peguei essa semana passada, peguei um processo que a parte deveria receber 130 mil, mas como era um advogado que não é da área previdenciária, nunca tinha visto o nome dele, ele pegou o processo e fez os pedidos de forma equivocada, então a parte recebeu 60 mil de 130 mil, né? Nossa, Então, e não só isso, né? Isso vai influenciar o valor da aposentadoria da pessoa para o resto da vida. Então, muitas vezes a gente observa assim, pessoas sendo prejudicadas por má condução do processo de um advogado que não está preparado para cuidar de uma ação previdenciária. Por isso a importância de estudar, de se atualizar, de fazer uma especialização. Isso é muito importante. sim, é verdade. Eu lido muito com PPPs aqui e eu não passo nenhum PPP para frente, nem mesmo no administrativo, sem conferir. E eu vejo que muitos advogados têm dificuldade em conferir o PPP. E muitas vezes a gente briga com a empresa, com segurança do trabalho, fala, olha, isso aqui está errado, não pode estar assim, tem a norma tal, tem que estar desse jeito. Se você declarou isso, tem que colocar isso aqui. E aí é uma confusão, mas assim, eu vejo muito processo que passa para frente sem uma mínima análise, às vezes até sem o PPP, né? Eu vejo que assim que a doutora é uma pessoa bem cuidadosa, que isso é o ideal, né? E outra, tem que brigar pelo seu cliente mesmo. Eu sempre falo que o advogado tem que ser combativo. Se o advogado Sim, for molão, ficar com medo de cara feia, de servidor do INSS, de gerente de empresa, de engenheiro de segurança, aí ele não vai conseguir defender bem o seu cliente, né? Então, é isso mesmo, conferir o PPP, verificar se corresponde o que está no laudo, principalmente em relação aos EPIs, né, doutora? Que muitas vezes a empresa diz que forneceu, mas na verdade não forneceu, ou então forneceu sim, e não deu treinamento para utilizar, ou então forneceu sim, IPI com data já vencidos ou não aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, essa sim. questão de IPI nos PPPs tem que ter muito atenção para não deixar o cliente ser prejudicado por uma informação equivocada. Essa questão dos EPIs é engraçado que dá para a gente consultar o CA, né? E muitas vezes o Sim, trabalhador, ele trabalhou em 89, 90, e você vai ver o CA informado no PPP, foi aprovado em 2010. Aí você fala, como que... né? Então, tudo isso são brigas, né, que a gente faz com os técnicos de segurança do trabalho, porque tem que defender mesmo, tem que conseguir. Porque uma vez que você tem com esse documento, o seu processo todo vai ser em cima dele. Ainda mais agora com a reforma trabalhista. Nossa, se eu já era cuidadosa antes, eu acredito que os advogados têm que ser mais cuidadosos agora. Então, às vezes, você tem ali um vínculo de 6 meses que você não dá muita importância, que você fala, ah, a empresa não está me dando PPP, não está valendo a pena, ou o trabalhador falou que fazia isso, vai me dar muito trabalho, acabava deixando para lá. Hoje em dia, não. Cada dia conta, né? sim, faz muita diferença. Um outro exemplo, doutora, na questão da prova feita na Justiça do Trabalho, para fins de contagem do tempo de contribuição, não é automático para a Justiça Federal, né? Infelizmente, a gente observou muitas fraudes de acordos, né, falsos, simulados de trabalho para a Uhum. pessoa aumentar o tempo de contagem do tempo de contribuição. Então, por conta disso, hoje os juízes federais eles são bem criteriosos nessa questão. Então, não basta vir com uma sentença trabalhista, um acordo trabalhista transitar no julgado e dizer assim, ó, tá aqui, eu quero que a verbe aí para mim como tempo de contribuição. Não, não funciona assim. A sentença trabalhista é clara, ela tem sua autoridade, mas ali, na esfera trabalhista, o INSS não fez parte do processo. E Sim, pretende-se que aquele tempo seja considerado contra o INSS, ou seja, que seja considerado para fins de aposentadoria. Então, os juízes federais, eles analisam o quê? Eles analisam, no caso de uma ação trabalhista, se houve verdadeiro contencioso, né? Se houve oitiva de testemunha, se houve produção de provas, se havia um início de prova material, né? E no acordo mais ainda, né? No acordo mais ainda, porque é aí que pode morar maior risco de fraude. Então, muitas vezes o advogado trabalhista ele pensa que é automático o reconhecimento de vínculo trabalhista, basta ir lá verbar no INSS, ou então se o INSS se recusar, vir na Justiça Federal e vai conseguir de forma fácil. Não é dessa forma, né? Então, muitas vezes os juízes têm cuidado de ouvir novamente as testemunhas,
né, de pedir outras provas, de verificar, né? E é claro, verificando isso, é evidente que será considerado para fins de aposentadoria. Tomando novamente aquele cuidado, né, doutora, que se a pessoa declarar que não houve vínculo trabalhista, né, ou que Sim. as verbas são todas de natureza indenizatória, ela vai dar um tiro no pé, né? Porque se ela não teve vínculo trabalhista, quem tinha que recolher como contribuinte individual era ela, né? E não o suposto empregador. E se ela declarar que as verbas são indenizatórias, não vão compor a base de cálculo para aumentar o valor da aposentadoria. Então, são cuidados que o advogado trabalhista tem que ter, né? Porque vai repercutir na área previdenciária. É verdade. E o mesmo vale para laudos médicos também, né, doutor? Mesmo que eu tenha um laudo médico, uma sentença trabalhista, ainda assim isso não é uma prova absoluta num processo previdenciário, né? Sim, normalmente, porque muitas vezes a questão, né, doutor, que a gente coloca é o seguinte: o fato da pessoa estar doente não necessariamente torna ela incapaz para o trabalho, né? Então eu posso ter diabetes, mas isso não ser impeditivo para o meu trabalho, né? E outra pessoa ter diabetes, mas ser um grau tão grave, tão ruim, que ela não tem condições de trabalhar. Então, isso tem que ser visto caso a caso. Uma coisa que é muito importante na esfera trabalhista e que ajuda na esfera previdenciária são os laudos técnicos, né, o LTCAT, né, que verifica as condições de trabalho. Isso ajuda muito, porque muitas vezes as empresas elas não têm esses laudos, né, do ambiente de trabalho para dizer se é insalubre, se é perigoso. E esses laudos produzidos, como são bem feitos na esfera trabalhista, eles vão servir de subsídio na esfera previdenciária para a contagem daquele tempo como especial para fins de aposentadoria. Ah, sim. Isso que o acordo atrapalha também, porque uma das coisas que a gente usa muito, quando você tem empresas muito antigas, né, empresas extintas, a gente usa da prova emprestada, né? Faz uma busca por laudos de outros processos para tentar aproveitar, para tentar constituir, né, dentre muitas provas, mais uma das provas, né? Exatamente, é o que acontece no previdenciário também. A empresa fechou, então me indica uma empresa paradigma, me traga laudo daquela empresa paradigma, que seja do mesmo porte, da mesma área de atuação, né? Me traga um PPP de alguém que desempenhava a mesma função, né? Vamos confrontar. E depois disso, doutora, a importância da prova testemunhal para provar a atividade especial. Porque se a pessoa afirma que ela era marceneiro, né, e vai trazer um laudo de uma empresa de marcenaria e de alguém que trabalhava nessa função, é necessário que ele prove efetivamente que trabalhava nessa função de marceneiro. Né? E isso é provado de que forma? Só o registro na CTPS não basta. Então, nós precisamos então de ouvir testemunhos que tenham trabalhado com essa pessoa naquele tempo, para mostrar que efetivamente o trabalho, a função dele era de marceneiro. Ah, entendi. Mas é engraçado que a via inversa já não é tão difícil de aproveitar. Eu acho que a área trabalhista aproveita mais os laudos previdenciários. Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa, um segurado aposentado por invalidez, que ela teve um processo, alguma coisa na justiça, eu consigo aproveitar, lógico, dentro do período de prescrição, se tiver cabível, e a parte trabalhista acho que vai aceitar muito mais esse laudo do que o contrário, né? Nesse caso é a doutora que é especialista que vai poder responder, né? Então, se a doutora está Sim, falando que é assim. sim, a parte trabalhista tem uma aceitação grande das coisas previdenciárias, né? Então, um laudo previdenciário. A gente vê que a gente usa muito na trabalhista também o nexo presumido, né? O NTEP, né? O nexo técnico-epidemiológico, né? Então, o Sim, foi trabalhista a declarado gente constitucional, usa. né? Que foi declarado constitucional agora, né? Sim, esse cruzamento é muito importante, né? Às vezes numa demonstração de liminar trabalhista, numa demonstração de um processo de doença trabalhista, em que você tem que se cercar de todas as provas e as ferramentas possíveis, essa é uma das ferramentas que a gente usa, a gente pega emprestado um pouquinho da área previdenciária e os juízes trabalhistas, o pessoal da área trabalhista aceita bastante, né?
Isso é muito legal. Que Mas, bom. em geral, são duas áreas muito ligadas, né, doutor? São duas áreas bem intercaladas entre si. Muitas consequências do direito do trabalho caem no direito previdenciário, sejam positivas, sejam negativas. Eu acho que é um debate aí, os advogados têm que estar sempre com um pezinho nas duas áreas para poder exercer um bom trabalho, né? Doutor, eu vou passar uma dica que poucas pessoas sabem, vou passar em primeira mão aqui, que a Turma Nacional, ela editou a súmula 249, dizendo que aquele benefício concedido e recebido de boa-fé, né, pelo segurado, ele recebeu de boa-fé, ou seja, não teve fraude. Mas, porventura, ele foi cancelado, né, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, que aquele período lá que ele ficou recebendo, ele manteve a qualidade segurada. Então, isso é importante para muitos benefícios, né? Como pensão Nossa, por morte, né? Então, essa súmula 249, ela trouxe essa questão favorável ao segurado, né? Porque como ele estava de boa fé, então, nesse período que ele recebeu, e depois daí tem o período de graça, né? Que é previsto no artigo 15 da 813, que é de 12 meses, depois mais 12 meses de caso de desemprego, né? Mais 12 sim. meses, se tiver 120 meses de contribuição, né? Então, isso E pode ajudar muito. esse período ele vai ser considerado, mesmo que ele tenha que devolver, porque a gente sabe que tem uma previsão, né? Em caso de liminares, mesmo que ela for, se ela for cancelada posteriormente, o segurado pode ter que devolver os valores recebidos, mesmo de boa fé, né? Sim, existe essa jurisprudência do STJ, mas eu, da minha parte, creio que vai ser revisado, porque nós temos decisões monocráticas do ministros do Supremo, várias, dizendo que valores recebidos de boa-fé pelos segurados não Sim. devem ser devolvidos. Né? Eu espero que o STJ reveja esse posicionamento. Mas, doutora, vai valer, então, como segurado. Vamos imaginar a situação de um segurado que recebeu durante 3 anos aí, de 2015 a 2018, recebeu um benefício que depois foi visto que era indevido ou que foi cassado a liminar, antecipação da tutela, e ele morreu em 2019. Se o advogado não souber que aquele período lá que ele ficou recebendo vale para fins de qualidade segurado, ele vai ver o CNIS e vai achar que ele não tem direito. Sabe por quê, Sim. doutor? Aí que está a pegadinha do INSS, infelizmente. Ele vai colocar, depois de cassada o benefício, ele coloca a DIB com a mesma data da DCB. Ah, tá. Então, o CNIS não vai aparecer os dados de forma correta. Vai ser necessário acessar um outro sistema, né? Pedir que o INSS forneça telas de outro sistema para verificar exatamente durante qual período foi feito o pagamento, né? Para daí saber se exatamente na época que cessou o benefício que foi cassado, que foi declarado inválido, que foi cassado a liminar, qual foi a data final que ele recebeu a última prestação para fins de verificação se a pessoa tinha qualidade segurada ou não, no exemplo que eu dei no caso do óbito, né? Porque isso vai fazer Nossa. toda uma diferença, né? Sim, com certeza vai fazer a diferença. Poxa, é bastante coisa, bastante minúcia que a gente tem que observar, né? Mas os reflexos. Esses dias eu vi uma decisão recente da área previdenciária, com relação também à aposentadoria especial, né? De que o segurado, se ele voltar à atividade, ele vai ter suspensa a aposentadoria dele, né? Então, é engraçado que uma área previdenciária vai gerar uma consequência no contrato de trabalho dele, se vigente. Na área trabalhista, ele vai ter que encerrar esse contrato, né? Sim, essa foi uma decisão do STF, né? E eu acho que é o tema 709 do STF, dizendo que se a pessoa for aposentada por atividades especiais, se ela voltar naquelas atividades, em outras atividades especiais, ela vai ter suspenso o benefício, né? Ai, E doutor, eu vou ter que te interromper. O Instagram tá me dando o timer aqui que ele vai encerrar a nossa live. Infelizmente não vai dar tempo da gente finalizar, senão eu não consigo encerrar, ele vai derrubar a gente. Mas tá eu queria certo, um agradecer muito abraço, a sua participação, doutor. Muito obrigada. tá muito